Hebreus 11, 1, vai dizer assim, ó, para você entender o que é a fé. Fala de fé, mas o que é a fé? Olha lá. Ora, a fé é o firme fundar das coisas que se Quem está esperando em Deus aqui uma bênção? Quem precisa de uma bênção aqui? Você precisa manifestar a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não. Se eu estou vendo, meu Deus, me dá uma cadeira. Se eu estou vendo a cadeira, se eu tenho dinheiro para comprar a cadeira, eu não preciso de fé. Eu preciso de eu tenho que ir lá e comprar a cadeira. Eu já vi a cadeira e o dinheiro já está no bolso. Eu só tenho que ir lá e tomar atitude. A fé é o firme fundamento, alicerce. Fundamento, alicerce. Das coisas que se espera. Espera aí. Deus falou algo e eu estou esperando essa vir. Pela minha fé vai acontecer. Olha só, a fé é o firme fundamento, igreja, de todas as suas bênçãos, tudo que você precisa, tudo que você quer viver na terra, você precisa usar a sua, olha lá, fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que, o quê? Não vê. Eu não estou vendo, mas eu creio. Pelos olhos da fé, eu já creio que aquilo já está acontecendo. Eu tenho uma palavra que até o final do culto, se Deus permitir, que Ele mandou eu praticar, e todo dia eu estou praticando e tem mudado algumas coisas na minha vida. Todo dia, todo dia. Se vocês desejarem no coração e Deus permitir, eu vou liberar essa palavra para vocês copiar. Quem quer ouvir ela? É tão curtinha, um efeito é tremendo. Faz 3, 4 semanas, nem a bispa sabe. Que o Senhor, quando eu abro o olho, Ele me faz pronunciar. Eu falei, Senhor, eu dou para eles hoje, que eu estou vivendo muita coisa depois que Ele falou para mim fazer isso. Ele falou assim, calma, ainda não. Ele só vai permitir eu falar para vocês se vocês manifestar fé. Olha o que está escrito no 2 aí, ó. Pega a palavra de Deus. Olha o que está escrito no 2. Porque por ela, por quem? Por quem? Pela fé. Porque por ela, os antigos alcançaram o quê? Quem quer contar o seu testemunho aqui? Você tem que usar o quê? Olha o que está escrito. Por ela, pela fé, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, todos eles alcançaram o testemunho. Usando o quê? Você abre o livro hoje, eu canso de dizer, a Bíblia é um livro de testemunho. Apocalipse é um livro de revelação, de algo que já está acontecendo. É algo que foi revelado por mas se você passear em Isaías também apontava a Jesus. Mas no meio da palavra, na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, vai ter muitos testemunhos sobre a manifestação do quê? Da fé. Então, olha só, pega essa palavra que você está lendo. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o quê? Então você também vai contar o seu. Quem crê nisso? Quem crê que você vai contar o seu testemunho? Diga assim. Vai no 3, mostra os 3 para eles. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de quem? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Que mundos é eles? Que mundo é esse? Ó, ali está mundos. Que mundos é esse? Qual mundo que é, Joyce? Que mundo é? Que mundo que é, pastor? Olha lá, mundos é mais do que um, sim ou não? Então pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, o mundo espiritual e o físico. Olha lá. De maneira que aquilo que se vê físico não foi feito do que se aparenta.
Ou seja, só se materializou o físico porque foi gerado no mundo espiritual. Então, diga assim: as bênçãos que eu espero em Deus, ela é gerada através da minha fé, primeiro no mundo espiritual. É mais ou menos aquilo assim, ó. Você bate o olho em algo e deseja. Quando você deseja, você libera a fé. E aí você vai gerando no mundo espiritual. Momentos aleatórios, você acaba lembrando daquilo que você está desejando. E toda hora que você lembra daquilo que você está desejando em oculto com Deus, você está alimentando com a sua fé. Sabe o que vai fazer? Você vai trazer para o mundo físico aquilo que já está pronto no reino celeste. Efésios 3:1. 1:3. Já somos abençoados, né? Bendito Deus Pai, que já somos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Por isso que Deus te quer em comunhão com Ele. Porque tudo aquilo que você vai fazer na terra, primeiro se manifesta no... E Deus só dá visão para quem é espírito. Se você não estiver na direção do esse, você não consegue enxergar as bênçãos que Deus tem para a sua. A Bíblia vai dizer que é de Deus também, na minha e na sua vida, o querer e o efetuar. Como que é de Deus o querer e o efetuar? Você deita e dorme sem projeto nenhum, pensando em nada. Você levanta já tomando atitude, já buscando isso, já fazendo aquilo. Por quê? Porque Deus dá, a Bíblia diz, para os seus filhos enquanto dorme. Ele dá o quê? Direções, sonhos proféticos, revelações, autoria para manifestar o seu milagre. Quantas das vezes no início do ministério eu ia deitar e não dormia. Eu apagava fisicamente, mas eu não dormia. E Deus começava a falar para mim, ó, eu vou fazer esse caminho, se me obedecer. Eu vou tomar essa direção, se você me obedecer. Vai demorar tanto tempo, ande por esse caminho, eu vou fazer tal coisa, se você me obedecer. Tudo que ele falava que ele ia fazer, ele falava para mim primeiro, se você permanecer e me obedecer. Aí quando era a direção direta, amanhã, de manhã, você vai fazer isso, isso. À noite, essa e essa direção. Pronto. Era só executar que não dá errado. Em outras palavras, temos que buscar a palavra para não dar aí sai metendo o pé pelas mãos. Depois que dá errado, eu orei, Senhor, eu orei, eu pedi. Não, você só falou, mas você não esperou a por isso que nada aconteceu. Porque Deus não vê como homem. Samuel, eu não vejo Samuel como homem vê. Ou seja, aquilo que é bom aos olhos do homem não é bom aos olhos de... E nem sempre aquilo que Deus está falando para o homem fazer, o homem aceita. E aquilo que Deus manda fazer é bom. O começo pode questionar, mas no final era a vontade de quem? Aí eu e você falamos assim, meu Deus, ainda bem que eu pratiquei. Ou seja, eu estava sem força para vir para a igreja, mas ainda bem que eu vim. Porque vir para a igreja é a vontade de quem? Nem sempre é a sua vontade. Pode ser a sua necessidade. Pode ser a sua necessidade, mas não a sua vontade. Mas é a vontade de quem? Que eu e você esteja aprendendo com o Espírito? Veja bem, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, quando você deseja algo, você tem que profetizar, você tem que declarar, você não pode desanimar. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, se eu levar vocês em texto, vira uma vigília, pedires e pedires mal, para gastar com seus próprios deleitos, ou seja, só pede coisa para agradar a vontade carnal, mas não faz nada que vai trazer a manifestar a glória de... Ou seja, tem muitos que oram assim, Senhor, muda minha conta bancária, muda o meu endereço, me prospera, me abençoa, mas nem sempre ora, Senhor, eu quero os dons espirituais, eu quero ouvir a tua voz como nunca, eu quero andar pelo seu eu quero ter entendimento da sua paz, eu quero ter as revelações de tudo que o Senhor tem preparado para mim. Quase ninguém ora assim. Mas as bênçãos que a traça come e o ladrão rouba,
toda hora pede. Toda hora está pedindo. Senhor, mas o meu carro não chegou ainda. Aí o Senhor falou assim, não é que não chegou ainda. É que você está buscando invertido. Buscai primeiro o reino de... E a sua justiça. E as demais coisas vos serão o quê? E tem pessoas que só aproximam de nós para buscar as demais. Tem pessoas que só aproximam de Deus para buscar as demais. E se eu e você não buscar o reino, as demais coisas não podem ser o quê? Acrescentado. E a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Quem crê que foi Deus que te gerou? Lá no ventre da tua mãe, como diz em Salmos, antes mesmo de se formar, ele já te conhecia, como diz em Salmos. Quem crê nisso? Deixa eu te falar, se Deus te gerou lá no ventre da tua mãe, antes de você vir na terra, ele já preparou todas as suas bênçãos para você desfrutar na terra. Por que você não está desfrutando? Eu só posso desfrutar nele. Eu só sou bem-aventurado nele. Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis. Então quem está fora de Jesus, longe de Jesus, não pode fazer? Não pode viver? Nada do que Deus tem para ele. Ah, mas eu tenho conquistado. Tudo bem. Até para isso Deus é misericórdia. Tem te dado saúde. Mas vamos ver se você vai desfrutar do que você tem guardado aí. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor faz o que com a gente? As bênçãos do Senhor, a Bíblia diz, faz o que com a gente? As bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta o quê? Você vai prosperando sem sentir dor nenhum, sem se perturbar. As bênçãos têm que correr atrás de você. E as bênçãos porque você está obedecendo a palavra. Você está zelando pela palavra. Aí Deus fala assim, peraí filho, quando eu te gerei, eu já sabia o que você ia pedir, eu já sabia o que você queria. Quando eu te gerei, quando eu te desejei na terra, lá no ventre da tua mãe, quando eu te gerei, eu já sabia o que eu tinha preparado para você. Presta bem atenção, o desejo do pai é ver a vitória dele no seu. Você acha que com Deus é diferente? Sabe qual é o desejo de Deus como pai? É que eu e você ande debaixo, manifestando a glória dele em todo. Esse é o desejo dele. É que eu e você ande manifestando o poder dele em todo. É que eu e você ande chamando a atenção dele 24 horas, usando a nossa fé. Deixa eu te falar algo. O pai, ele vai, guerria tal, vou pagar a faculdade, meu filho é formado, é o prazer dele. Mas ele vai entregar a vida toda. Financeira, vai ter que sacrificar para formar um filho, principalmente nos dias de hoje, sim ou não? Vai gastar milhões, sim ou não? Vai investir muito, sim ou não? Deixa eu te falar algo. Agora leva a sua visão agora para Deus. Deus falou assim, ó, quando eu te chamei para você vir no mundo, as suas bênçãos já estavam a separ. Está tudo pronto. Está tudo pronto para você desfrutar. Aqui na terra e muito mais no céu. Por que não está desfrutando? Por quê? Aí soa assim, ó, no coração daqueles que estão distante de Cristo. Eu só vim na terra para sofrer. Meu Deus, eu só vim para sofrer. Por que isso? Não, não é que Deus te trouxe na terra para sofrer. É que você está distante dele. Você está fora da vontade? Está fora da direção? Está fora dos mandamentos? Você tá, ele deu o livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, filho. Eu não posso interferir. Agora, quando você dá um passo para mim e desejar obedecer as minhas aí você vai começar a saber o que eu tenho para você. Aí você vai começar a entender o que eu preparei para você. Porque as pessoas acham que servir a Deus, vir para a igreja, é fazer as coisas segundo a vontade dela. E não segundo a vontade de quem? Então não lê Bíblia, não ora, não jejua. Vem quando dá, do jeito que dá, na hora que quer, do jeito que quer. E diz assim, Deus está comigo. Deixa eu confirmar. É claro que Deus está com você. É só essa pessoa, não vou nem profetizar você. É só essa pessoa que não está com ele. Deus me ama. É claro que Deus te ama. É só você que não se ama. Porque se você se amar, você vai aprender os mandamentos
e vai desfrutar de tudo que ele tem para você. A Bíblia vai dizer, Jesus se fez pobre para nos fazer o quê? Rico. A riqueza de Jesus começa através do quê? Autoridade no reino do Espírito. Você tem autoridade espiritual? Como que você acha que os homens repreendem a enfermidade, o espírito maligno, o demônio? Você acha que tem homens em cima do que eles vivem? Homens de Deus, em cima da fé. Sabendo e tendo consciência do que Deus tem para ele. Mas tem muitos que acham só assim, eu vou pregar hoje. Hoje é um dia de culto, vamos abrir a igreja, vai ter culto hoje. Acabou o culto, vou voltar para a minha vidinha de sofrer. Vou para a igreja, como se fosse uma empresa bater cartão. Não tem problema, cada um vive a sua fé. Só que quando você vê Deus fazendo, acontecendo, trazendo as bênçãos, que já é daquela pessoa, não deixa o demônio da soberba, o demônio da inveja entrar. Porque senão essa pessoa retrocede cada vez. Tudo diante de Deus tem um pro. Só que não é do dia para a noite. Porque primeiro, deixa eu te falar. Está aqui, ó, está por aqui. Está por aqui. O Espírito Santo falou assim, está aqui, filho. Ó, diga assim 18 vezes. Diga mais de 18 vezes. Deixa eu te falar algo. Nesse texto aqui, tem mais de 18 vezes escrito pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Mais de 18 vezes pela fé, pela fé, pela fé. Olha lá, ó. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o quê? Aparente. Põe no 4. Pelo quê? Olha lá, de novo, pela fé. Abel ofereceu a Deus sacrifício, maior sacrifício do que Caim. Ou seja, o sacrifício era uma oferta, era o dízimo de tudo que ele tinha. Abel ofereceu a Deus porque ele tinha fé. Veja lá, ó. Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. A Deus, não foi ao homem. O maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Olha lá, um testemunho de uma pessoa justa. Olha a continuação. Dando Deus testemunho. Olha lá. Olha só quem começa a falar de você. O próprio. Dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela depois de morto ainda. A oferta dele depois de morta ainda fala. Mesmo depois que Caim matou Abel, a oferta dele, os dízimos e a oferta dele continua falando. Porque tudo que ele fez para Deus foi por fé e por gratidão. Até você falar da boca e não crer e não manifestar a fé, não tem problema. Você só começa a dar trabalho para o inferno quando você crê e gera no teu coração gratidão. Senhor, tudo que eu tenho é teu. Eu sei que é o Senhor que me pros. Eu sei que é o Senhor que me abençoa. Até porque, se Deus falar que amanhã ninguém aqui levanta, alguém aqui levanta? Então todas as vezes que Ele nos faz levantar pela manhã, Ele está dando para mim e para você uma o quê? Oportunidade de reconhecer o sacrifício dEle. Como assim, apóstolo? O sacrifício dEle é? Você que é mãe, você que é pai aqui, você tem coragem de dar sua filha, Angelina, para morrer por um ladrão, por uma prostituta? Tem coragem? Tem coragem, Lucas? Quanto tempo tem seu filho? É filho? Quanto tempo tem seu bebê? 8 dias. Está novinho, paizinho fresco. Tem coragem de dar o seu filho para morrer por um ladrão? Deus teve. Deus foi lá e entregou Jesus por mim e por você. Então a maior oferta, quem já deu foi o próprio Deus. Deus já mostrou, Deus não vai fazer, Deus já fez. Aí tem pessoas que falam assim, Deus faz isso na minha vida. Ele já sabe o meu e o seu coração. Enquanto o coração não estiver na direção dele, nada vai acontecer. Por isso que tem pessoas que pedem não porque o coração ainda não está preparado. Porque se der e tomar posse da bênção, vai afastar da
Como Deus já conhece a intenção do meu e do seu, como o Senhor já conhece, a Bíblia diz, os meus e os nossos pensar, Ele está falando, ou você cresce, ou você vai continuar desfrutando da minha misericórdia. Mais de 18 vezes está escrito nesse texto. Põe no próximo, no 5. Olha lá. Pela fé foi transladado. Eu vou adiantar. Põe no próximo. Ora, sem fé é o que, igreja? Põe no 7. Está escrito o que de novo? Olha lá. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se... Lembra da arca de Noé? Só Noé viu o dilúvio. Porque Noé andava pela... Olha lá, está na Bíblia. Divinamente. Então Noé andava pelo Então quem anda pelo Espírito anda na direção do Espírito. Ou seja, aquilo que ainda vai acontecer, quem anda pelo Espírito já sabe. Olha lá. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou o quê? A arca. Imagine um sol do Rio de Janeiro, 50 graus, e você lá fazendo uma arca e comprando um monte de guarda-chuva para vender. E o povo olhando para sua cara, você é doido, rapaz? Onde você vai com guarda-chuva? Faz um ano que só faz sol. Imagine você lá no Piauí, lá no Nordeste, vendendo guarda-chuva, monta uma loja de guarda-chuva. Terra seca daí fora? Micael. Imagine você vendendo lá guarda-chuva. Todo mundo vai te chamar de doido. O que você está fazendo aí? Comprei uma carreta de guarda-chuva que eu vou montar lá no sertão. Eu vou montar uma fábrica de guarda-chuva aqui. Vão te chamar de quê? Esse louco vai vender guarda-chuva onde não chove? A diferença é se esse louco anda no A diferença é se esse louco tem o Espírito. Se ele tiver o Espírito Santo, você vai ver quem é o louco. É assim que foi com Noé. Olha lá, a Bíblia está dizendo, não se via, temeu, Noé divinamente avisado. Avisado por quem? Por Deus, pelo Espírito, das coisas que ainda não se via. Então Noé andava não se via, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Olha lá, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo o quê? Apóstolo, está tudo muito confuso. Não, eu vou resumir na sua vida. É necessário você olhar para a sua vida e profetizar e pedir para Deus manifestar na sua vida uma comunhão com o Espírito. Aí você vai ver. Você vai ver que as bênçãos vão vir de todo lado. Você vai ter que pedir só uma coisa para Deus. Senhor, guarda em ti o meu coração, para mim continuar andando pela fé. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.